Então, pessoal, vou fazer um react aqui de um vídeo interessante do Thiago Carvalho. Thiago Carvalho, eu já havia comentado sobre ele aqui, inclusive eu havia feito um vídeo lá no ano retrasado sobre ele, né? Quando ele fazia parte lá do Saco Cheio TV, que é um programa criado pelo Arthur Petri. Aí depois eles acabaram brigando, inclusive eu acho que eles brigaram no ano passado, né? Eu também havia feito um vídeo sobre. Ó, vou recapitular exatamente o que havia acontecido, né? O Thiago Carvalho, tanto ele quanto o Petri faziam uma espécie de podcast. Bom, sabe muito bem que podcast é arquivo de áudio, né? Não é de vídeo. Chamado Desinformação. Se bem que lá no site da Saco Cheio TV, né? Eles disponibilizavam esse entre aspas, podcast aí como podcast mesmo, né? Só em áudio. Se bem que toda a tônica do Saco Cheio TV era só áudio, né? Certo? Mas aí tá. Aí então o Arthur Petri estava de férias, né? Enquanto o Thiago Carvalho tocava aquilo ali com a mulher, não do Thiago, mas do Petri. Inclusive esqueci o nome dela, né? Sei que teve aquela vergonha dele ter falado que havia conhecido ela lá no Tinder, né? Ele havia conhecido essa mulher no Tinder, certo? Ok. E o engraçado é que eu não acho esse Arthur Petri feio, não. Ele não é feio, não. Certo? Eu acho que fisicamente falando, o único déficit ali é ele ser baixinho, né? Mas enfim, não sou homossexual não, beleza? Mas aí tá. Aí então o Thiago acabou brigando com o ouvinte lá, né? O ouvinte acabou caindo na pilha do Thiago também. Ele é um cara do que eu havia sacado durante anos, né? Ele tem um certo humor meio corrosivo, né? Não contra si, mas contra os outros, certo? E ele, né, não perderia tempo deixando de disponibilizar esse tipo de humor para cima das pessoas, né? Ainda mais quando ele tá tocando uma coisa sozinho, eu acho que tem um pouco mais de liberdade, né, para ele fazer esse tipo de coisa, né? Mas aí tá. Aí o sujeito lá, o ouvinte, acabou se aborrecendo, acabou ameaçando ele, o Petri e a mulher do Petri de morte, né, e tudo. Aí a mulher do Petri apareceu, né, queria entrar em contato com o Petri, né, para ver o que eles poderiam resolver, né, e tudo sobre essa contenda. Aí o Thiago, né, não quis, certo? Ele ficou batendo o pezinho lá, né, não literalmente. Aí acabou que posteriormente o Petri expulsou o Thiago do programa, né? Eles desfizeram uma parceria aí, desfizeram inclusive uma amizade de mais de 10 anos. As pessoas na internet até comentaram que, olha só, para você ver o que uma mulher faz. Cara, só que vendo por um lado o que um pouco mais tardio, né? Eu até concordo, né, um pouquinho com a atitude da mulher do Petri, né? Em querer, né, contratar o sujeito lá para ver se resolvia a situação, porque, cara, de qualquer forma, o Thiago Carvalho, por mais que ele tenha sido parceiro do Petri, ele era uma espécie de co-host, sacou? Ele não era o dono. O Saco Cheio TV, quem era o dono era o Petri, o Petri, certo? Não é o Thiago Carvalho. O Thiago Carvalho teve aquela concessão ali por serem amigos, né, por serem parceiros, mas sempre deu a entender de que não era exatamente um programa feito, criado, né, por duas pessoas, não. Foi o Petri quem havia criado. Né? E eu estou falando isso aqui embasado em fatos. Não sou fã do Petri, inclusive eu não gosto dele. Eu não gosto dele especialmente depois desse acontecimento aí, dele ter expulsado o Thiago. Eu acho que dava para ser um pouquinho mais flexível, né? Mas por outro lado eu também entendo porque nessa época da treta havia rolado um burburinho aí, né, do pessoal comentando que, olha só, mas o Petri, ele tava aguentando um Thiago irritante, chato pra cacete, porque ele tava muito interessado em conteúdos mais conservadores, né, em conteúdo mais masculinistas, né, e tal, né. Eu entendo, cara, mas também eu acho que se me colocasse no lugar do Thiago, né, pra confabular com o Petri, para fazer parceria e tudo mais, até mesmo para uma amizade, ele se aborreceria comigo, certo? Ele se aborreceria comigo também porque nesse tipo de personalidade eu sou bem parecido com o Thiago, muito mais parecido com o Thiago do que com o Petri, né? Aí o Thiago, ele acabou se reerguendo, né? Ele fez o que? Eu acho que ele fez faculdade de psicologia, ó, tô tentando pegar de cor, né? Eu lembro de ter visto, de ter ouvido algumas coisas aí envolvendo as questões acadêmicas dele, né? Ele se formou em alguma coisa aí, sobre psicologia, né, e tudo mais, né? Ele se reinventou, né, como eu havia acabado de falar. Ele passou a, obviamente, trazer, né, os seus fãs
para outro canal, né, do YouTube, né, um canal novo dele. Ele não tem mais nenhuma relação com o Saco Cheio TV. E ele faz, né, inclusive ele está bem mais solto, né? Se você fizer uma comparação, você que acompanha o Thiago Carvalho há muito tempo, você pega que ele está bem mais solto do que na época onde ele estava com o Petri, certo? Tá inclusive mais feliz, né? Tá mais alegre. E ele faz de vez em quando alguns reacts lá na Kik, né? De vez em quando é reapelido, ele faz sempre, certo? E dessa vez ele resolveu comentar sobre um caso, né, de uma pessoa que é uma espécie de subcelebridade da internet, né, que é o pastor Tupirani da Hora Loures. É um pastor carioca, apesar de ser um pastor, né, entre aspas, na verdade ele é um líder de seita e acabou sendo preso há anos atrás por ter sido acusado de intolerância religiosa. Acabou acontecendo isso aí com ele. E quando ele havia sido posto para fora do covil pela polícia, né, ele estava vestindo uma camisa chamada Não Sou Vacinado. Né, eu também não sou vacinado, cara, em relação a combater aquela doença lá, até porque eu também não havia pegado, mesmo se houvesse pegado também, eu nunca me vacinaria, cara. Na pandemia, só para lembrar vocês aqui que minimamente acompanham o meu canal, eu fiquei martelando o tempo todo contra esses experimentos aí, né, que as Big Pharmas acabaram fazendo em pouquíssimo tempo, né, em tempo recorde, sacou? Então, obviamente eu não daria pra trás, não viraria a casaca, cara, porque senão eu estaria acabando com todas as minhas convicções, né, e em relação a denunciar justamente as Big Pharma que fizeram esses experimentos aí, que as pessoas inocentemente, e se bem que uma parte acabou se deixando ser inoculada por questões ideológico-partidárias mesmo, né? Já que a pessoa que havia colocado para vocês a opção de se vacinar ou não é de direita, né, que era o então presidente Jair Bolsonaro, e também contra aquele pessoal do Fica em Casa, pô. Eu bati ostensivamente nessa galera toda. Bati ostensivamente neles. Bati no João Dória, bati no Bruno Covas, que era uma espécie de boneco do Dória, né, cara? Era uma espécie de boneco do Dória. Bati nos artistas, na mídia, que era justamente a favor do Fica em Casa, do fechamento da quarentena, né? Então, é impossível, cara, eu mudar minha opinião em relação a essas coisas e a essas pessoas, cara. É impossível, sacou? É impossível. Mas enfim, vamos ver o vídeo aqui do Thiago Carvalho reagindo, né, aos demais vídeos envolvendo o pastor Tupirani, que, como eu havia acabado de falar, né, ele era líder de uma seita, sacou? Isso aí não é igreja, não. E a partir do momento em que o sujeito xinga e vocifera ódio, né, tá certo que alguns alvos do seu ódio, né, são completamente justificáveis, né, sofrer esse tipo de coisa, tipo quem? O STF, né, o governo, né, e especificamente o governo da esquerda, né, certo? Mas mesmo assim, cara, a partir do ponto em que a pessoa que se intitula pastora, ela xinga, ela manifesta ódio, né, e tudo mais, não é exatamente um pastor, sacou? Não é um pastor, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui o vídeo Tupirani, parte 1, do meu amigo Paulo de Tarso. Pô, você vai deixar o like, se inscrever, não vai? Valeu! Tupirani, parte 1. Pior que por mais que ele não tenha pedido like pra mim, né? Tem alguns canais aí, os quais eu acompanho há muito tempo, há anos, cara, e eu até posso dar like, mas eu não me inscrevo. Tipo, que tem um canal aí que é de videogame, né? E é o que é chamado Ultimate Player, né? E eu assisto há muito tempo. Aí, cara, eu não me inscrevo, não sei, cara. Eu acho que é porque eu não consegui adquirir vontade pra isso, cara. Certo? E é um canal bom, sacou? Então eu acho que, eu não sei se é uma espécie de... Não, eu não ia falar que seria maldade da minha parte, né, cara? Até porque eu também
não sou obrigado a me inscrever, mas né, não que eu seja alguma coisa, eu não sou ninguém, não sou nada, certo? Mas só tô contando uma curiosidade, né, da minha vida aqui no YouTube. Será que é a vida de Tupiranovski? Tupiranovski está em alta depois dos... Tá ocorrendo lá no Rio de Janeiro uma resenha que tá rolando lá no Rio. Então vem a calhar esse react aqui. Ele tá falando do combate ao crime que a polícia fez ali, né, lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né, mandando pro inferno mais de 100 bandidos, cara. Mais de 100 bandidos, inclusive falando um pouquinho sobre isso, né, um desses bandidos aí era uma mulher, qual eu acho, bonita, gostosinha, intitulada Japinha do CV. Japinha do CV. Ela fazia parte daquele hall de bandidos, né, que queriam contrabalançar a sua vida do crime sendo influencers, sacou? Eu lembro que teve uma outra aí que havia, né, também feito essas duas ocupações aí, né, certo? Cara, eu não lembro exatamente do nome dela, né, mas eu lembro que ela era do CV, aí depois ela foi pro terceiro comando, né, e os caras do CV pegaram ela. Não, bom, vou recapitular exatamente o que havia acontecido, né, contra ela. Primeiro, o pessoal havia matado a mãe dela, sacou? E eu acho que se eles fizeram esse tipo de coisa porque provavelmente a mãe dela compactuava, né, com essa virada de casaca que a filha havia feito, né? E depois acabaram matando essa mulher aí, né? Eu não lembro o nome de momento, cara. Mas enfim, aí... Vamos lá. Vamos ver. Olá, eu sou o Rudi Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. A Polícia Federal realizou a prisão preventiva do pastor Tupirani da Hora Lores, no Rio de Janeiro. Se você não quer comprar essas porcarias ali, classicbr.com, camisetas básicas na Classic. Pra treinar, pra trabalhar, pra qualquer coisa, camiseta básica, de qualidade, barata, com o cupom Thiago10, na classicbr.com. Vamos ao vídeo. Promover discursos de ódio contra os judeus. Procura o submundo e lá não vê saída. Agora se afoga em droga e cocaína. Tô com uma história absurda, um pastor que já foi condenado por intolerância religiosa agora está preso. Finalmente, Globo, vocês estão de volta. Só um recadinho. Os judeus que vão pra puta que os pariu. Que isso? Ops, isso aqui não. Isso aqui, ó. Hey. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra! Se nós sairmos na rua e nos quebrarem, como quebrou tantos aí, ó, cabeça com 8 pontos, braço quebrado, dos nossos tem um monte quebrado aí. Aí pra você ver como é que os jovens de hoje eles estão cada vez mais alienados, cara. Você pega o pessoal do MBL, né, cuja boa parte do... Vou falar do eleitorado... eleitorado mesmo, pô. Eleitorado jovem, sacou? Jovem, aí tu pega também... Cara, eu não vou nem citar o caso do bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele tem uma faixa etária um pouco maior. Tem muita gente jovem, né, mas ele é um pouco mais abrangente, né, no sentido de, pô, você tem diversas pessoas ali de faixas etárias diferentes pra cacete. Você tem tanto criança, né, eu lembro de ter visto um vídeo, de uma criança, eu acho que foi lá em 2017, né, dela tendo exaltado Jair Bolsonaro, né? Aí, pô, ela tava fazendo isso aí diante do vídeo, aí apareceu uma criança lá falando que vote em Lula, né? Aí esse bolsonarista mirim, né, acabou perseguindo essa criança e deu uma porrada nela, aí gritou pra câmera: Bolsonaro! Bolsonaro! Eu lembro disso aí, cara. Infelizmente não consegui mais achar esse vídeo, certo? Mas, pô, tem tanto crianças quanto adolescentes, adultos, idosos. Tem muitos idosos, né, claro.
certo? E você também tem entre as seitas, né, entre o pessoal que se diz evangélico, não, se bem que isso é uma minoria, né, cara? É uma minoria. Mas nessa seita aqui do pastor Tupirani, você tem muito jovem, cara. Tem muito jovem, cara. Inclusive eles participaram das ações de campo feitas pelo Tupirani, Rio de Janeiro afora, sacou? Agora, o pessoal, por mais que, o jovem ali ele pode ter se encontrado com Jesus, né, mesmo numa seita que se diz igreja evangélica, né? Mas, pô, cara, eles não conseguem encontrar uma contradição perante um pastor que fala que está cheio do Espírito Santo e que fica xingando, que fica vociferando contra os outros, cara. Eu não estou dizendo que o pastor protestante ele tenha que ser frouxo. Não, eu também não curto muito essa visão, sacou? E eu acho, né, na minha opinião, não é porque o sujeito ele é um pouco mais irascível que ele não seria manso, sacou? Por mais que isso possa soar contraditório, né? Inclusive eu tô lembrando que não necessariamente a Bíblia recomenda, né, que você deve ser necessariamente uma pessoa cabisbaixa, né? Ela fala que você deva ser manso e humilde de coração, pelo que eu estou lembrado, certo? Mas agora uma pessoa extremamente submissa, com aquela concepção de frouxa mesmo, eu acho que a Bíblia não recomenda, cara. Ela não deve recomendar isso aí. Mas enfim, vamos lá, porque eu tô falando pra cacete, cara. Mas dos deles não tem nenhum. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo! Certíssimo? Ué, tá bom. Cerca de 50 fiéis discutindo com os guardas. Começa um empurra-empurra e logo os guardas reagem com bastões. Eles golpeiam os fiéis. Um deles cai e fica inconsciente. O nome dele é Jorge Alves, de 61 anos. O idoso está internado com traumatismo craniano. Olha, acho que o caso desse pastor é de psiquiatria, não é nem de evangelho, não é nem de Deus. Eu acho que ele está precisando de um psiquiatra. Que tem... Olha só, se o Malafaia criticou é porque é bom, cara. Malafaia, vocês sabem, né? algum problema mental grave. Cara, apesar dos pesares do Malafaia, eu concordo com ele nisso aí. Eu concordo com ele. O caso do Tupirani é psicólogo, psiquiatra mesmo. Se bem que psicólogo e psiquiatra são diferentes, né? Psiquiatra é como se fosse algo mais grave. Mas, pô, de qualquer forma, o Tupirani precisa se consultar com um, né? Então eu acho que quando chega ao ponto de fazer parte de um grupo, o cara liderar um grupo, né, de pessoas, cara, porque fica muito mais recomendável o cara ir se tratar mesmo, sacou? Porque, cara, já é ruim a pessoa tá diante da própria loucura sozinha, sacou? É só você pegar o caso lá da influencer chamada, o que mesmo? Cara, esqueci o nome dela. Cara, esqueci. A, entre aspas, menina do Ministério Etron, não, Ministério Etron, né? E ela sai Brasil afora, confrontando as pessoas aí, falando que elas são saimonistas, certo? Já ok, tá certo que ela tá disponibilizando isso aí para todo mundo, né? Mas ela tá vivendo aquilo ali sozinha, né? E eu acredito que ela não tenha tantos fãs assim. O pessoal que curte ela geralmente é por conta dos memes. Se bem que ela é um meme ambulante, né? Mas agora você pega o caso do Tupirani, cara. É um líder religioso. Aí a situação fica pior ainda, cara. Sério. Você acredita na salvação de Silas Malafaia? Quem acredita na salvação de Silas Malafaia? Levanta a mão aí e aposta a vida. Eu não. Raça de víboras! Mas então ficou ofendido o Deus do católico, o Deus do espírita, de todos os segmentos espíritas, do afro, da macumba, da quimbanda, da umbanda, da magia negra. O que mais tem comigo é Deus ofendido. Caramba, se juntem os deuses e venham contra o mortal. Isso é cristianismo, não é aquela palhaçada de Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é bom, Jesus é amor, tá lá os
os batistas na maçonaria e os malditos e desgraçados assembleanos na política. Pô, mas então, o que me pega do Tupiras é a falta de tranquilidade. Porque pelo menos o que me é vendido, o que me é ensinado nas igrejas, é que o cristão ele adquire uma espécie de paz, assim, de... Tudo bem. Ele não me parece um coração em paz. O católico é Eu também acho. Eu acho também que se você fizer uma comparação dele com o Malafaia, né? O Malafaia é até mais em paz do que ele. Mas isso aí é diferença por centímetros, sacou? É por centímetros, mas claro que se você pegar em quem é mais organizado, pô, o Malafaia é muito mais organizado. Tanto é que aparentemente ele nunca havia sido preso. E do que eu sei, o Tupirani tá preso até hoje, cara. Até hoje. Mas eu acho que o Silas nunca havia sido intolerante religioso também, né? Enfim. um louco adorador da imagem de escultura que formou. Você considera que são pastores, essa raça de universal? Queima ele. Você acha que isso são pastores? Mata ele. Matar eles, pô. Maravilhoso. De universal? Queima ele. Você acha que isso são pastores? Mata ele. Que Deus dá universal, eu cuspo na cara dele. Aleluia! O meu Deus não é camelô. Eu não respeito religião de ninguém. Porra! Respeitar uma religião significa respeitar o Deus dela. Eu cuspo na cara de todos os deuses das outras religiões. Não respeito a religião de ninguém. Só respeito a minha religião. Eu tenho Deus, ninguém mais tem. É o mínimo que alguém que tem alguma crença deve acreditar, né? Ah não, a minha tá certa, mas a do outro também. Pô, uma coisa exclui a outra, pô. Bom, espera aí, eu tô lembrado que os adventistas, né, eles têm uma certa similaridade com o pessoal da Igreja Católica, né? Eu acho que tem sim, cara, porque eu lembro de ter visto um vídeo de um padre falando que tanto ele, tanto os católicos quanto os adventistas, eles são, entre aspas, irmãos, certo? Eu não sei se ele queria falar isso aí de algo genérico como somos irmãos em Cristo, sacou? Somos irmãos em Cristo. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que foi algo bem específico mesmo. Maomé escreveu o Alcorão, livro de ódio dos muçulmanos. O Alcorão, livro de ódio dos muçulmanos. De ódio. Deixa eu prestar atenção. Deus, ninguém mais tem. Maomé escreveu Não entendi. o Alcorão, livro de ódio dos muçulmanos. Ok. Teologia de pedofilia. Nossa, velho. Assassinos de primeiro grau, terror. Cara, e o incrível é o seguinte. Não é uns lerdão assim do Discord que estão na igreja do Tupirani. São pessoas absolutamente normais do dia a dia, assim, que você vê na rua, porra. Ó, Assassinos de primeiro grau, terroristas. São pessoas absolutamente normais, aparentemente, ó. Pô, esse cara aqui, você vai na peixaria comprar uma tilápia, você vê esse cara aqui, pô. Tipo, esse cara não é um moleque que fica endeusando o Tupirani da internet, do Twitter, entendeu? Como é que ele faz o branding dele? De onde que vem os fiéis novos? Que as pragas, as pestes. E é engraçado que também esse pessoal que fica ainda usando ele pela internet afora, né? Justamente esse pessoal jovem, cara, eles nunca frequentariam um culto, nunca seguiriam fielmente, nunca seguiriam ele na prática, cara. Certo? Inclusive tem diversas pessoas que
estão aí em redes sociais, gente jovem que fica endeusando esse cara aí, que mora no Rio, que é onde fica o QG do Tupirani, cara. Se o Tupirani estivesse vivo, se estivesse liberto hoje e reabrisse, né, o seu templo, você acha que esse pessoal iria lá, iria frequentar os cultos? Cara, não iria porcaria nenhuma. Né? Eles irão separar um pouquinho a situação, né, cara? Eles colocam o Tupirani como se fizesse parte daquele hall de personagens da cultura pop, né? Que são um pouco mais masculinistas, são contra as convenções progressistas, né? E tudo mais, né? Você tem diversos personagens que se encaixam nisso aí, né? E o Tupirani é um deles, cara. O Tupirani é um deles, né? A galera utilizar a imagem, os vídeos dos ditos do Tupirani para mogar, para onar alguém ou algo, é uma coisa. Agora, o pessoal realmente acreditar no que o Tupirani fala a ponto de frequentar o culto dele, isso aí seriam outros 500, cara. Seriam outros 500. E falo de justamente essa galera jovem que vive em Discord, que vive em Chance, que vive lá no X, né? Certo? Eles não fariam, eles não chegariam a esse ponto não de seguir o cara, de fato. E a morte venha sobre a cidade do Rio de Janeiro, como a chuva temporã que rega a terra. Essa cena é muito foda, ele na janelinha. Pô, ele tá falando do fundo do coração isso aqui, tá? Isso aqui não é fingimento, não. Como a chuva temporã que rega a terra. Os hospitais enlouqueçam. Que o poder público enlouqueça. Que a república caia. Porra. Como isso não é um... Como isso não é um líder do tipo de Napoleão, cara? Tipo, esse cara não só nasceu na época errada, porra. E com as condições erradas, porque se ele nasce numa família real, na Idade Média, porra, fudeu, velho. Se esse ego, essa alma, tá ligado? Que a república caia! Essa cena é muito foda. Eu amaldiçoo esta cidade! Que malditos e desgraçados, miseráveis, que sejam esses fiscais do defeito. Que peguem fogo os hospitais particulares. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo. E que não sobre pedra sobre pedra. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Ele é criativo, né? Cada vez é um... algo, ele vai improvisando. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo. Fogo. E que não sobre pedra sobre pedra. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. E soterre todos aqueles vagabundos, putas e travecas que fortalecem. A calminha, velho. Esse dia ele tava calmo, porra, ou com sono, cansado, sei lá, mas mesmo assim ele deu uma mensagem, mas sem a mesma veemência de sempre, mas ele... E soterre todos aqueles vagabundos, putas e travecas que fortalecem esta emissora. Malditos sejam os operadores de telemarketing, malditas sejam essas empresas. O que você tem contra o operador de telemarketing? O que você tem contra o operador de telemarketing, cara? Foi mal atendido por algum aí, cara? Empresas. Ele ia meter um empresas. Renato Empresa. Malditas sejam essas empresas. As empresas. Falou até igual o Valdemiro. Malditas sejam essas empresas. Malditos e desgraçados sejam os judeus e a puta do Deus deles. Que é isso? Maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam. Somos um povo que não volta. Nisso eu concordo plenamente com você, cara. Concordo plenamente. Inclusive isso aí deve
passar principalmente contra, né, as pessoas, né, que foram responsáveis, né, por aquela galera que havia sido presa no dia 8 de janeiro, cara. Inclusive, outras pessoas que foram prejudicadas pelos jatos de toga do STF, sacou? Então, esses juízes de toga, cara, tem que acontecer o pior contra eles mesmo. Pô, cara, e o pior é que eu tô lembrado de uma coisa a qual havia me aborrecido pra caramba na época em que eu ouvi. Acho que eu vi foi em 2023, né? Quando aquela ratazana chamada Rosa Weber, né? Ela veio... Não, ela foi falar com aquele Boca de Veludo lá, né? Não. Cara, eu não sei se havia sido com Boca de Veludo, né? Ou se foi com o Xandão. E esses imbecis aí haviam ido na Papuda visitar, né, o pessoal que havia sido preso no dia 8 de janeiro, né? Aí então ela falou com ele, a gente visitou não sei o que, e falou com uma ternura na voz, cara, como se tivesse indo a um jardim, né, repleto de flores vivas, sacou? E flores vivas que eu tô falando no sentido de cores vivas, cara, não de flores vivas no sentido de planta carnívora, nada não. Né? Ela falou com uma candura, com uma graça, né, dando a entender de que, porra, parece que o pessoal havia visitado um campo bastante florido, com passarinhos cantando a plenos pulmões, né, crianças brincando e sorrindo, certo? Quando ela estava justamente visitando, né, a Papuda, onde os presos do 8 de janeiro estavam aterrorizados, cara. Estavam aterrorizados. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Sacou? Teve presa lá que havia visto o Xandão, inclusive ele estava junto com os imbecis da Força Nacional, munidos de metralhadoras, né, apontados para a presa, né, e essa presa havia mijado, cara, havia mijado nas calças, só de ver o sujeito, cara, só de ver o sujeito. Aí tu imagina, mesmo se ela sair de lá, eu creio que vai sair, já deveria ter saído há muito tempo, não deveria nem ter sido presa, inclusive, né? Cara, você imagina o trauma que essa mulher tá carregando até agora, cara. Você imagina o trauma, né? Então, cara, eu desejo o pior pra cima do Xandeca, pra cima da Rosa Weber, desejo o pior pra cima do Burroso, né? Sabe-se lá como alguém na rua não havia dado cabo do Burroso até hoje, certo? Ainda mais que ele não tem mais poder, né, como tinha antes, certo? Não sei como é que as pessoas não reagiram. O povo, ele, por mais que ele tenha sido contra, né, o que havia acontecido, né, em sua boa parte havia sido contra, ele normalizou, ele deixou estar, né, esse tipo de situação, certo? Deixou estar, né? Eu acho que você tem que ficar martelando esses acontecimentos aí envolvendo as presas lá no cárcere, né? O tempo todo para que eles se revoltem, cara. Porque ainda tem gente pra cacete presa lá na Papuda, cara. Por conta de um vandalismo que, se fosse feito, né, pelas mãos do MST, como já aconteceu outras vezes no mesmo lugar, você acha que eles estariam presos até hoje? Você acha até mesmo que ele... Ok, né, houveram situações aí onde o pessoal foi preso, mas você acha que eles estariam presos até hoje, cara? Sacou? Eles não estariam, cara. Eles não estariam, né?
Então vamos continuar aqui. Pra trás, que delegados vão pra puta que os pariu! Que o Ministério Público do Rio de Janeiro vá pra puta que o pariu! Que o sistema judiciário vá pra puta que o pariu! E quem tem que ir pra PQP é também o Ministério Público de São Paulo, hein? Eu não vou me esquecer das cagadas as quais eles fazem todos os anos, né? Certo? E inclusive uma qual havia sido acometida o Léo Lins. Teve uma situação, eu acho isso aí foi em 2023, né? Ele, por conta daquele processo dele ter feito uma piada, entre aspas, capacitista, né, e tudo mais, eu acho que teve mais acusações aí, né, que eu não lembro de momento. O cara não poderia, o cara não podia sair da cidade de São Paulo, cara. Eu nem sabia que isso seria possível, certo? Eu nem sabia. Ele não poderia sair da cidade de São Paulo, é mole? Eu desafio o sistema judiciário do Brasil. Será que ele não tem só um Tourette brabo, porra, meio mais com teor religioso? Porque ele só fala as coisas mais cabeludas que tem pra falar. Eu desafio o sistema judiciário do Brasil. Eu desafio Netinho Gozador. Seja bem-vindo aí. a Polícia Federal. Eu desafio o Supremo Tribunal Federal. Se vocês conseguirem... Se ele consegue um laudo de Tourette, ia ser um plot twist foda. Ele ia deixar todo mundo com cara de otário. Porque, porra, imagina, se o Dileiro tá falando essas mesmas exatas coisas, as pessoas iam rir e iam botar ele num programa de televisão. Iam dar dinheiro pra ele. fechar essa igreja por... Não, isso aí não aconteceria porque ele tá fazendo isso aí na condição de religioso, cara. E como você bem sabe, o establishment é contra os protestantes, né? Então isso aí não aconteceria. Inclusive eu acho que no caso do Dileira, né, você coloca uma pessoa doente, né, como o que no posto de o que entre aspas humorista, né? Eu acho que tá errado, cara. Eu sou a favor da liberdade de expressão, mas pô, o Dileira é doente, cara. Ele é doente, cara. A última vez que eu vi uma aparição dele, né, foi quando ele tava, eu acho que num congresso do MBL, né? Acho que foi algo assim, né? Ele xingou lá a Amanda Vettorazzo, xingou outros MBLoides ali da alta cúpula, né? Mas, pô, pra mim, ele nem deveria ser posto como humorista, cara. Ganhando dinheiro, xingando pra cacete. Não. Dependesse de mim, isso não aconteceria, cara. Mas, enfim, o cara é maior de idade, né? Mas ele é doente. Certo? Ele é doente. Por um dia eu viro viado na Praça Mauá. Como é que é? Eu desafio o Supremo Tribunal Federal. Se vocês conseguirem fechar essa igreja por um dia, eu viro viado na Praça Mauá. Tá dado meu recado. Judeus, filhos da puta. Ele falou até com um certo carinho agora. Os judeus, os filhos da puta. Praça Mauá, tá dado meu recado. Judeus, filhos da puta. Na Praça Mauá, tá dado meu recado. Judeus, filhos da puta. Vocês não querem mandar federal de novo aqui não? Vocês são a cambada de filhos da puta. Como é que tá a nação de vocês? Tá pegando fogo? Como nós falamos aqui? Se preparem, o holocausto tá chegando. Tá aí. Aí você pega que por esse juntamento de coisas aí, ele foi preso por intolerância religiosa, cara. O pessoal aí viu que ele tem um arquivo farto, internet afora, com essas gentilezas aí, certo? O pessoal teve uma quantidade imensa de provas para prender o cara. E pelo que eu sei, né, ele tá preso até agora, cara. Tá preso até agora. Mas enfim, cara, olha só, você pega
que até nisso aí é questão de 2 pesos e 2 medidas, cara. Você vai em qualquer rede social, não, em qualquer rede social não, você vai lá no X, onde tem a maior quantidade de pessoal da esquerda que é abertamente antissemita, não acontece absolutamente nada contra eles, cara. Não acontece nada. Né? Ah, mas eu sou contra o sionismo. Não, cara, você é contra judeu mesmo. Você que é de esquerda, você sendo cirandeiro ou não, você é contra judeu. Certo? Você é contra os judeus. Mas enfim. E Tupirani, cara. Tupirani teceu previsões nefastas para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro está passando por um momento dificílimo e nefasto. Hein? Não queria dizer nada. Não quero dizer nada. É o canal aqui do Paulo de Tarso, meu amigo, viu? Ó, se inscrevam lá. Porra! Se inscrevam aqui, ó. Quero ver vocês se inscrevendo agora, hein? Tá com 6 inscritos. Eu quero dar F... Pô, só tem 3 vídeos, cara. Só tem 3 vídeos, inclusive eu acho que a partir desse aqui já cresceu pra caramba, hein? Eu vou dar uma olhada lá daqui a pouco. Aí você pega o meu canal. Aí tu pega o meu canal, né? Quase 900 vídeos e 891 inscritos, né? Mas isso aí também porque não tem divulgação, né, parceiro? Eu até tava pensando aqui em falar pro Tiff, né? Cara, eu não tenho amizade com o Tiff, né? Mas, pô, eu não sei, eu acho que seria humilhante demais pagar pra divulgar, se bem que, cara, de qualquer forma, né? Já que o Tiff é um cara conhecido, né? Acho que seria normal, né? Um canal pequeno pagar para ele divulgar, né? Acho que não seria problema nenhum, cara, com isso aí. F5 aqui, ó. E eu quero ver isso aqui com no mínimo 50 inscritos agora. Aí, ó. No mínimo. Aí agora a gente vai ver o canal do Paulo de Tarso, olha só. Deixa eu ver aqui. Não. Paulo de Tarso. Mas obviamente não vai cair no canal dele, né, pô? Pera aí. Paulo de Tarso. Tupirani. Parte 1. Ver. Pô, e só teve 134 visualizações, cara. E o canal dele, né, cresceu bem pouco, só tem 32 inscritos. 6 vídeos, né? Ele fez mais vídeos. Não. Aí. Você pega que são vídeos curtos também, né? Tupirani parte 1, Ganso Leal, Fabuloso Palhaço Chorão, shorts dele. Não cresceu não, cara. Não cresceu não. Esse é um canal independente de documentários. Rapaz. Eu pensando que depois da recomendação do Thiago Carvalho tava com o quê? Uns 200, uns 300 inscritos? Mas não, só 32, cara. Não conseguiu nem atingir uns 50, mas eu acho que o pessoal deve ter passado aqui, uma parte, e viu, né, o conteúdo dos vídeos e acabou não se apetecendo, né? Apesar do Tupirani, o pessoal deve ter visto outros vídeos aí e acabou não curtindo. Mas enfim, cara, isso aí acontece, né? Então é isso, pessoal.